O cerco. Parte 10. E um mundo de escuridão havia. Ela não sabia se o conceito de ela existia. Abrir os olhos queria, mas o que olhos significava ela não sabia. Escuridão, mundo, se outrora tiveram algum significado, agora eram palavras vazias. O porquê pensava essas coisas ela não sabia. De nada sabia. Desaparecendo ela estava. Mas a palavra desaparecer a ela nada significava. Saber ou não o significado em nada ajudaria. No entanto, subitamente, sendo puxada por algo ela sentia. Cima, baixo, da esquerda para a direita, de lugar nenhum para algum lugar. Um mundo inteiro estava a puxar. Um ser lamentável que completado havia sido pelas obras de seus amigos. Todos aqueles pensamentos agora estavam selados. Por alguém que era um tesouro maior do que ela jamais pensaria. E então, uma explosão de luz branca o mundo tingia. Uma grande sensação de perda acontecia. Uma sensação de se separar de tudo ela sentia. Neia Baraja piscou várias vezes, tentando devolver seu campo de visão desfocado ao normal. Ela sentiu que algo havia acontecido, mas não conseguia se lembrar de nada sobre isso. Entretanto, ela sentia que deveria ter lutado contra os demi-humanos. Qual bizarrice havia acontecido? Esse era um lugar perigoso. Quando ela ouviu aquela voz calma, Neia estreitou os olhos e olhou para cima com um olhar anormal. Parecia-se com a escuridão. Não era a escuridão que uma criança temeria, mas a escuridão que dava paz àqueles que estavam cansados. Era o rei feiticeiro Ainzoal-Gon. Vossa Majestade. Neia, reflexivamente, chegou até ele, como uma criança preocupada se agarrando a seus pais. Neia Baraja. Não se force a se mover. Deixe-me cuidar deste lugar e descanse. Atrás dele, ela podia ver os demi-humanos atacando freneticamente o rei feiticeiro, apunhalando-o com espadas, golpeando-o, socando-o. No entanto, o rei feiticeiro ignorou-os completamente. Ele falou com ela como se nada estivesse acontecendo. A memória de Buzer chegou à mente de Neia. O rei feiticeiro alcançou a manga de sua túnica e, depois de um breve atraso, retirou uma poção roxa, de aspecto venenoso. Normalmente, as poções eram azuis. Neia não questionou o rei feiticeiro enquanto ele derramava aquela poção de aparência venenosa sobre ela. O que o rei feiticeiro fez certamente deve estar correto. A realidade se moldou como ela imaginou. A poção roxa que ele derramou no corpo de Neia instantaneamente curou todas as suas feridas. Parece que as poções do reino feiticeiro eram de uma cor diferente. Embora pareça que uma recuperação completa demorará muito, você deve recuperar sua energia antes do que imagina. Sinto muito. Tishi. Os milicianos estão todos mortos, parece que sobraram alguns. Nesse caso, o rei feiticeiro virou-se para encarar os demi-humanos quando eles o atacaram por trás repetidas vezes. Houve luta por toda a cidade neste exato momento, e alguém morria a cada segundo que passava. No entanto, naquele momento, Neia esqueceu-se completamente disso, porque seus olhos foram roubados pelas gloriosas costas do rei feiticeiro que se levantara para protegê-la. Seu mal-estar e preocupações com o exército demi-humano desapareceram completamente. Isso foi o que Neia tinha desejado. Então estava aqui o tempo todo. Entendo. Neia tinha certeza de que ela havia encontrado a resposta perfeita para as dúvidas que ela estava segurando todo esse tempo. O rei feiticeiro casualmente lançou uma magia. Um deslumbrante golpe de eletricidade correu ao longo do topo do muro da cidade. Aparentemente era a magia chamada Cadeia do Dragão Relâmpago. Os demi-humanos foram exterminados tão facilmente que era difícil imaginar que outrora havia uma luta de vida ou morte aqui. Mas, Senhosho, derrotou, todos, eles. Não, havia algumas pessoas ainda lutando por perto, então eu estava tentando não as acertar. Um momento na palme-a, isso é tudo. Em seguida, temos que lidar com os idiotas subindo. Ampliar magia, muralha do esqueleto. Uma parede de ossos de repente se ergueu do lado de fora dos muros da cidade, onde estavam as tropas demi-humanas. Mesmo ela não conseguindo ver o outro lado porque sua visão estava bloqueada, ela podia ouvir os demi-humanos nas escadas grunhindo, seguidos pelo som de objetos caindo e batendo no chão com força. Agora, para cuidar de suas tropas que já estão em formação, mandei alguns mortos-vivos para lá anteriormente, eles vão lidar com isso em breve. Enquanto falava, ele pegou outra poção. Era completamente diferente daquela de antes, sendo armazenada em um frasco bonito e esguio. Ela não tinha ideia do que a poção dentro dela poderia fazer, mas parecia ser um item muito valioso. Eu estou bem, Vossa Majestade. Chega disso. Me perdoe por ter chegado atrasado. O rei feiticeiro protegeu as metades superiores de suas órbitas oculares como se estivesse sendo ofuscado enquanto derramava o conteúdo da garrafa. A sensação de fraqueza que ela vinha sentindo desde então se dissolveu. No entanto, seu corpo ainda parecia pesado.
Ela sentiu como se alguma coisa tivesse sido arrancada de si mesma, mas se misturado novamente, não, estava excessivamente mais forte do que antes, no calor no centro de seu corpo. Ela poderia levantar. Mesmo que seu corpo ainda doesse ao ponto de suas lágrimas escorrerem, ela não pôde permanecer em uma posição tão vergonhosa diante da pessoa que veio salvá-la. Pare, senhorita Baraja. Não há necessidade de se forçar a ficar de pé. Mesmo ela desejando se levantar, Neia obedientemente se deitou quando ele empurrou seus ombros para baixo. Sim, assim mesmo, vou buscar alguém para levá-la. Vocês aí, por aqui. O rei feiticeiro acenou para o que pareciam ser milicianos. Foi nesse momento que Neia percebeu que, para expressar sua gratidão, ainda não fizera uma pergunta que deveria ser feita. Vossa Majestade, o senhor ficará bem? O senhor veio nos ajudar e usou a mana que deveria ter poupado para lutar contra Jaldabalt. Está bem. Quando se pensa a respeito, a conclusão é que não dá para evitar, considerando que foi para salvá-la. Vossa Majestade. Algo tão pesado quanto uma rocha parecia ter sido removida de seu peito. Eu entendo agora. O que é? O rei feiticeiro esperou pela resposta de Neia. Eu entendo o que é justiça. Ah, então você encontrou a justiça que pertence a você? Isso é bom. Está em proteger os fracos ou algo assim? Sua voz estava cheia de ternura e Neia respondeu com confiança. Vossa Majestade é justiça. Por um momento, o rei feiticeiro congelou. Eu entendo agora. Vossa Majestade é a justiça. Ah, só pode ser isso. Você deve estar cansada. Você não acha que seria melhor descansar? Você vai pensar em coisas estranhas enquanto estiver cansada. Certamente você não vai querer rolar na cama e fazer barulhos estranhos depois de se acalmar, certo? Estou um pouco cansada, mas o mais importante é que meu coração se esclareceu. Estou absolutamente certa de que Vossa Majestade é justiça. Não, eu disse na época, mas não sou justo. Olha, o que eles chamam de justiça deveria ser algo como proteger os fracos é senso comum, esse tipo de, conceito abstrato. Certo? Quero dizer, seguindo o significado real da palavra. Não, justiça sem poder não tem sentido, mas poder como o que Jaldabalt possui também não é justiça. Portanto, ser forte e usar essa força para ajudar os outros é verdadeiramente justiça. Em outras palavras, o Senhor é a encarnação da justiça, Vossa Majestade. Quando os olhos de Neia se arregalaram enquanto falava, o rei feiticeiro de repente levantou a mão e depois colocou sobre os olhos de Neia como se estivesse persuadindo-a a dormir. O frescor agradável de seus dedos fez as bochechas de Neia relaxarem. Ah! Se você gritar muito alto, não vai machucar suas feridas. Depois disso, podemos continuar lentamente de onde essa conversa parou. Sim, Vossa Majestade. Ela ouviu o som de vários passos, ao desviar o olhar, viu as formas de paladinos e milicianos se aproximando. Vossa Realeza, muito obrigado por vir aqui para nos ajudar. Não agradeça por isso. Enquanto respondia, o rei feiticeiro lentamente se levantou. Neia sentiu-se solitária quando ele se levantou e quis alcançar o manto do rei feiticeiro, mas então percebeu que fazer isso seria terrivelmente vergonhoso e então ela se conteve. Não, na verdade, talvez você deva sim. Então espero que leve a escudeira Baraja para um lugar seguro, assim mostrará sua gratidão. Mesmo que não consiga ver daqui, eu já enviei mortos-vivos que eu fiz para o acampamento demi-humano, então deve ficar tudo bem se vocês descansarem por um tempo. Vossa Majestade. Neia Baraja. E também as pessoas deste país. Deixe-me cuidar do resto. Eu prometo a vocês que farei o meu melhor para salvar as pessoas desta cidade. O rei feiticeiro flutuou suavemente no ar. Além disso, há mais uma coisa. Você pode me ajudar a mover os corpos daqueles 3 demi-humanos para lá? Eles eram inimigos fortes, então eu quero estudá-los com cuidado. Os 3 cadáveres para os quais o rei feiticeiro apontava pareciam ter sido outrora muito impressionantes. Mova-os com a panóplia de guerra. Não se preocupem em serem grosseiros com os corpos deles, mas tomem cuidado com os equipamentos. Conto com a ajuda de vocês. Enquanto observava o rei feiticeiro voar no ar, um paladino se virou para Neia. Escudeira Neia Baraja, estamos felizes em levá-la, mas a falta de materiais para uma maca torna as coisas difíceis. Consegue ficar de pé? É um pouco difícil, mas consigo. Neia se levantou lentamente. Suas pernas estavam tremendo e doeram assim que forçou seu peso sobre elas. Neia se apoiou no ombro de um miliciano e se agarrou firmemente a ele. Olhando para baixo a partir da muralha da cidade, a unidade que deveria defender o portão oeste se foi, nem mesmo seus corpos eram vistos. O som de lâminas se chocando com o vento parecia vir de muito longe, portanto, seguir o caminho mais curto da torre lateral deveria ser bom. Neia procurou a forma do rei feiticeiro que havia desaparecido no céu,
e como ela pensando que era uma pena não poder vê-lo, Neia entrou na torre lateral.